Explica melhor, professor! E aí, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar uma olhada na estrutura da placa Arduino e tentar dar uma olhada em como fazer um primeiro programa, pelo menos inicialmente. Vamos lá? Bom, essa aqui é a placa Arduino. Nessa aqui você vê uma placa de acrílico, mas eu comprei a parte, né? É para proteção, essa case de acrílico. A placa mesmo é essa azul que está aqui dentro, né? Então ela está devidamente protegida. Então isso evita que você coloque as mãos e acabe causando algum curto com os componentes. Então é só uma questão de proteção mesmo. Vamos às partes, né? A primeira parte importante é aqui, né, que é a entrada USB, onde você vai conectar o computador para fazer a programação. Aí aqui você tem uma entrada para alimentação externa. Então isso aqui aceita até 12 volts. Aceita mais, na verdade, mas com segurança até 12 volts. A placa Arduino funciona com 5 volts. Então ele tem um regulador de tensão interno que vai converter o 12 volts aqui para 5 volts. Na sala de aula, no nosso projeto, a gente vai usar aquelas baterias pequenas de 9 volts. Então a segurança está bem tranquilo. Então é só encaixar os 9 volts aqui, ela vai converter para 5 volts e vai trabalhar normalmente. Que mais? Aqui você tem um conjunto de pinos, então, que são chamados pinos digitais, né? Se você reparar, né? Vamos ver se dá para focalizar aqui. Isso, eles são numerados de 0 até o 13. Então, que são chamados pinos digitais. São esses que a gente vai usar para fazer conexão com dispositivos que forneçam alguma entrada para o Arduino ou recebam alguma saída do Arduino. Tá, ok? Depois do pino 13 tem um ground, né, que é um terra, depois um RF, que é uma alimentação de referência, aí depois vem um SCL e um SDA, que são pinos de comunicação. Desse lado aqui, a gente tem um conjunto de pinos que serve para você fazer uma programação através de algum programador específico diretamente no chip. Então, okay? Só explicando um pouquinho melhor, aqui a gente faz a programação da placa pelo computador usando cabo USB. Né? Mas se você, sei lá, se por exemplo queimar aqui a porta USB, você tem a opção de usar um programador externo. Então existem programadores externos que conectam diretamente no Arduino para fazer a programação dele. Só que provavelmente a gente não vai usar, que isso aqui é relativamente bastante seguro, né? Difícil de dar problema. Deste outro lado aqui, temos dois conjuntos de pinos, né? Aqui temos os pinos analógicos, né, que vão do A0 até o A5, né, 6 pinos analógicos. Aí depois você tem o VIN, né, que é onde você pode alimentar diretamente pelo pino o Arduino, ou seja, você pode alimentar por aqui, né, através de um conector externo, ou alimentar pelo pino VIN. Então, okay? Novamente, você pode colocar até 12 volts aqui e ele vai fazer a regulação da tensão para 5 volts. Depois vem dois pinos grounds, que são terra, depois um pino 5 volts, né? Então o regulador de tensão ele fornece 5 volts para você alimentar algum shield ou algum circuito externo que você precisa. E também 3.3 volts, né? Alguns shields ou circuitos ou sensores podem trabalhar com 3.3 volts, então é interessante ter disponível essa alimentação. Depois vem um pino reset, né? Onde você pode resetar a programação dele diretamente no pino. Um outro pino 5 volts e um pino que não está ligado a nada. Deste lado aqui temos o botão reset, né? Então você clicar o botão reset, ele vai resetar o programa que está gravado nele. Que mais? Aqui tem alguns LEDs, né?
alguns que indicam comunicação com o computador, outros que indicam que ele está ligado. Particularmente o LED L, né, ele está conectado ao pino 13. Então, toda vez que você coloca o pino 13 em estado alto, né, você acende o LED L. Então, ok? Agora a gente vai conectar o Arduino no computador e fazer a gravação de um programa. Bom, a conexão do Arduino com o computador é feita através de um cabo USB como esse, né? De um lado ele combina com essa entrada e na outra ponta ele é um USB normal conhecido. Então a gente vai conectar o cabo USB aqui, tá ok? E a outra ponta a gente vai ligar ao computador. Aí você vê, fazendo ligação, os LEDs aqui acendem. Certamente já tem um programa rodando, porque ele grava o programa que você fez e fica com esse programa até que você troque o programa. Então, certamente está rodando aqui algum programa, só que ele não está conectado com nada, então nada demais vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer agora vamos na tela do computador, tentar entender como é que é feito um programa para que aconteça alguma coisa, para que o Arduino entre em funcionamento, que você veja alguma coisa de fato. Tá ok? Vamos lá. Bom, muito bem. A gente está aqui na tela do computador. Vamos abrir a ID do Arduino. Aqui está a ID. Para explicar, vamos ampliar um pouquinho aqui para explicar melhor, para deixar mais claro o que está acontecendo. Deixar um pouquinho mais largo. Ok. Por padrão ele vem com essa informação aqui, né? Coloque as configurações do seu código aqui, coloque o seu código principal aqui. Então aqui eu vou só apagar porque esse aqui não entra no nosso programa. E o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente tentar acender o LED L da placa Arduino. Bom, vamos lá. Primeiramente, todo programa tem que ter duas partes. A primeira parte é essa aqui, que é o Void Setup, né, que é onde você coloca as configurações. E a segunda parte é essa aqui, a Void Loop, que é onde você vai colocar aquelas coisas que ficam repetindo, né? Então, esse aqui é um loop, ele vai executar até o final e depois vai começar a repetir. Vai estar sempre repetindo. Tá ok? Vamos lá, posso tirar essas linhas aqui. Posso tirar essas linhas aqui também. Muito bem. Aqui tem dois colchetes, né? Um colchete aberto e um colchete fechando. Tudo que você escrever entre um colchete e outro, ele considera que faz parte do programa. Tá ok? Então, abrir o colchete é começar o programa, fechar o colchete é terminar o programa. Tanto no Void Setup quanto no Void Loop. A diferença é que o Void Setup vai ser lido e executado apenas uma vez. Então, depois que ele executar o setup, ele vai entrar no loop e vai ficar no loop, vai ficar repetindo o loop o tempo inteiro. Então, o setup ele é executado apenas no começo. Bom, como a gente já falou, os pinos do Arduino, né, são pinos digitais. E a gente tem o pino 13 conectado ao LED L. Tá, okay? Então, tudo que a gente precisa fazer é dizer para o Arduino que o pino digital 13 tem que fornecer voltagem. A voltagem que o Arduino fornece é 5 volts, que é como ele opera em 5 volts. Então ele só conhece, os pinos digitais só conhecem duas voltagens, 0 volts e 5 volts. Tá, okay? Então o que a gente precisa para acender o LED L na placa é dizer para o Arduino
colocar 5 volts no pino 13, porque o LED L está conectado ao pino 13. Bom, para fazer isso, dentro do setup, a gente vai colocar um comando que é o pin mode. O pin mode, o que ele faz? Ele estabelece um modo de operação para o pino. Então, o pino ele pode receber informação ou fornecer informação. Então, ele pode ser uma entrada ou ele pode ser uma saída. E no caso aqui, eu quero que ele seja uma saída, porque eu quero que ele forneça 5 volts. Mas os pinos podem ser configurados como entradas também. Então, o pin mode é o comando que vai definir como que o pino vai funcionar, se é entrada ou se é saída. No caso aqui, eu quero que o pino 13 funcione como uma saída. Eu quero que ele forneça 5 volts. Então, eu vou abrir parênteses, colocar 13, porque é o pino 13 que me interessa, vírgula, e aí eu escrevo output, que é saída. Tá ok? Ponto e vírgula é para indicar que eu terminei o comando. Então, pin mode, 13 output, ponto e vírgula, terminei o comando. Tá ok? Então, nessa linha aqui, a linha 4, estou usando um comando para definir o pino 13 como saída. Beleza, isso é tudo que eu preciso de configuração, que o pino 13 funcione como uma saída. Agora a gente vai para o loop. No loop, eu preciso que nessa saída, que é o pino 13, apareça 5 volts. Então eu vou usar o comando digital write. Então, traduzindo assim, literalmente, eu vou escrever digitalmente no pino 13. Então, digital write 13, que é o pino, e aí, o que eu quero lá? Eu quero 5 volts. Então, como eu falei, ele é digital, ele só tem duas coisas que ele entende, ou é 5 volts ou é 0 volts. Então, no pino 13, eu quero high, né, que é alto. Então, eu quero 5 volts. Estou indicando para ele que eu quero uma voltagem alta no pino 13. Fecha parênteses, ponto e vírgula, terminei o comando. Então, isso aqui é tudo que eu preciso para escrever no pino 13 uma voltagem alta, ou seja, uma voltagem de 5 volts. Então, primeiro, nas configurações, eu defino ele como uma saída, e aí dentro do loop, escrevo digital write, ou seja, coloco nessa saída no 13 uma voltagem alta. Pronto. Se você verificar, clicar no botão de verificar, ele vai verificar se tem algum erro no seu código. Né? Se não tiver nenhum erro, ele vai acusar done compiling, ou seja, terminou a compilação e está tudo ok, não tem nenhuma mensagem de erro. O botão ao lado é o botão de upload, então você vai carregar esse código no Arduino e assim que você carregar, terminar de carregar, ele vai executar. Então, reparem que o pino L, o LED L não está aceso, então eu vou carregar agora e o que a gente espera é que ele passe a acender. Perfeito? Então, reparem, agora o LED L está aceso. Se eu quisesse apagar, em vez de high, aqui no programa, eu escreveria low, né, que é baixo, ou seja, uma tensão baixa no pino 13, que é uma saída. Então, eu vou mandar carregar novamente, e o que eu espero agora é que assim que carregar, o LED L apague. Perfeito? Então, agora o LED L está apagado, porque o pino 13 eu coloquei uma saída baixa, ou seja, 0 volts, e o LED não vai acender por conta disso. Tudo bem? Conseguimos? Fizemos nosso primeiro programa. É isso. Então, na próxima aula, vamos explicar um pouco mais da programação para melhorar esse programa aqui e dar uma incrementada nele. Explicou, professor? Até mais!